Olá a todos. Bom, hoje a gente encerra essa série da inversão do campo magnético. Hoje vai ser o último vídeo da série e eu vou falar sobre a despressurização da Terra no fim dos tempos. É um assunto bastante especulativo, como eu falei desde o início aqui da série. Esse é um modelo especulativo, pode ou não representar a realidade, mas é bom a gente ficar atento. Vocês viram que no último vídeo eu falei da Golden Age, né, e da Red Sky. Muitas pessoas dizem que vai acontecer em dezembro, mas eu não acho, na minha visão, como eu mostrei pra vocês, eu não acho que vai acontecer num período de solstício, e sim de equinócio, tá? No caso, na primavera. Mas enfim, o período que a gente tá hoje é a inversão do céu azul, então o que importa é o período que a gente tá. E hoje eu vou falar sobre a despressurização do domo. Peço desculpas de você que não gosta de assuntos especulativos, esse não é um bom vídeo pra você, tem ótimos vídeos, tem outros ótimos vídeos aqui no canal. Mas resolvi trazer aqui à tona esse assunto porque todo mundo deve saber e é bastante importante. Então vamos lá. Bom, vamos pegar aqui Apocalipse 8. Apocalipse capítulo 8, versículos do 1 ao 7. Eu não vou ler tudo, tá? Vou ler só as partes mais relevantes aqui, mas vocês podem ler aí na Bíblia. Versículo 1 diz assim, ó: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, hein? Quase meia hora, silêncio no céu. Versículo 3: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Aí aqui no versículo 7 diz: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Bom, até aqui ok. Então, hoje a gente vai tentar responder isso. Vamos falar do silêncio por quase meia hora, que fala no versículo 1, o incensário de ouro do versículo 3, a fumaça do versículo 4, e a gente vai falar dessa saraiva e fogo misturado com sangue do versículo 7. Vamos tentar responder isso no vídeo de hoje. Bom, como todo mundo sabe, esse é o modelo que a gente está adotando a Terra plana, tá? Esse modelo magnético que eu expliquei uns vídeos atrás. Essa parte vermelha, ela não existe na natureza, mas isso é uma cuia que o pessoal usou para modelar esse campo magnético. É uma cuia magnética. E isso é um corte, tá? Em 3D, que na natureza é inexistente. Ponto. Esta parte está o domo de confinamento, como vocês estão vendo. É um domo 3D e a Terra plana estaria aqui. O flip ring. Pois bem, essas setas que apontam para baixo é o que chamamos de gravidade. E bom, essas setas apontando para cima, contra o domo, é onde ficam os satélites. É o que nós podemos chamar de satélites, né? Vamos dizer assim. Essas setas que estão apontadas uma para a outra, entre as que apontam para cima e para baixo, elas estão fazendo um movimento circular. É onde está presa a ISS, a Estação Espacial Internacional. E agora é interessante se notar que estas setas que estão saindo do domo de confinamento, né? Elas estão saindo para fora e apontando para cima, né? Isso é uma tendência de expulsar matéria por ali, tá? Nesse modelo, nesse experimento. Porém, tem um domo de confinamento. Então, o que acontece? Bom, isso é um modelo com plasma, como vocês estão vendo ao lado, esse objeto roxo. Bom, isso é um modelo com plasma deste experimento aqui que eu estou explicando com a cuia magnética e tudo mais. E isso é o plasma saindo para fora. No nosso caso, esse domo ele tem gelo junto com o campo magnético. O domo, né, o firmamento, no caso é só o campo magnético, mas na Terra plana também tem um gelo, tá? O domo físico no caso. E eu expliquei isso no meu vídeo 023 sobre o modelo da Terra plana. Então, quem viu, acredito que a maioria aqui já viu, né? Então não preciso nem indicar. Bom, enfim, e quando enfraquecer e inverter o campo magnético, o que nós vamos presenciar é a expulsão de boa parte da nossa atmosfera desta forma aqui e neste modelo, tá? Aí vem a pergunta, mas vai expulsar toda a atmosfera? Olha, uma parte, talvez metade dela, não sei. Mas o fato é que a pressão total que nós temos hoje irá reduzir a metade. É ruim? É ruim, claro. Dá para sobreviver? Bom, com certeza, né? Bom, por exemplo, se você estiver em Santos, no nível do mar,
você tem uma pressão atmosférica de cerca de 1000 milibars apertando sua cabeça. Em São Paulo, se você for para São Paulo, esses 100 milibars eles irão cair para cerca de 850 por aí. Se você for para Campos do Jordão, vai cair para 700 mais ou menos, por aí. Se você for num lugar mais alto, tipo os Andes, vai cair para 500. No Monte Everest, acho que cai mais ainda. Ou seja, você perdeu parte da pressão atmosférica, certo? Você perdeu boa parte ou metade da pressão atmosférica, mas você está vivo ainda, certo? O que vai acontecer vai ser uma redução da pressão atmosférica de forma generalizada no mundo. É isso que a gente vai presenciar caso esse modelo venha representar a realidade. Como eu falei, é um modelo especulativo, mas se for representar a realidade, é mais ou menos isso, uma hipótese. E será uma descompressão rápida, e a descompressão principal, né, a queda maior, ele vai durar 30 minutos, vai sair e vai começar a se recuperar, e vai demorar uns dias, claro, e ela vai, como eu falei, ela vai bater o pico da queda durante 30 minutos. Aí depois começa a voltar ao normal. No modelo da Terra plana, essa descompressão, né, essa saída da pressão, ela irá acontecer pelo centro do modelo, esse círculo vermelho que vocês estão vendo. Bom, e nesse círculo vermelho é onde irá acontecer a maior sucção, ou seja, vai sair mais ar por aqui. Depois vem a zona segura, já falamos disso em um dos vídeos passados, e depois outros problemas. A zona segura ela só não vai mais para cima por causa da sucção e só não vai mais para baixo por causa do colapso do domo. Aí já é outro problema em outras partes do mundo. Este círculo, né, vermelho que vocês estão vendo aí, que inclui Rússia, Noruega, boa parte do Canadá, essa parte mais ao norte, essa sucção nessa parte será maior. E quando isso acontecer, no mundo inteiro, mas principalmente aqui nessa zona vermelha, né, nesse círculo, muitas pessoas, carros, animais, objetos vão subir. Ou seja, eles literalmente vão sofrer uma sucção, eles vão ser sugados para cima. Que é o que o pessoal entende como arrebatamento. O arrebatamento ele é no final. Se você for ler na Bíblia, não há indício algum de que o arrebatamento é antes. Todo mundo vai passar tribulação. Por exemplo, no tempo de Noé. Teve uma tribulação ali no tempo de Noé, certo? Ele passou pela tribulação, ou ele foi arrebatado, esperou uns dias de lá o dilúvio acabar e voltou. Não, né? Ele teve que fazer o trabalho dele, certo? Senão a gente não estaria aqui hoje. Enfim, Noé passou tribulação. Então, mas enfim, isso não é o caso do vídeo de hoje. Mas, continuando. A maior sucção irá acontecer no centro, irá levantar pessoas, animais e tudo mais nesta parte central. E vão ter alguns pontos onde a massa de ar vai ter movimentos. E também esses movimentos irão trazer o ar mais frio de cima para baixo rapidamente. E vai ter congelamento instantâneo de pessoas, animais, etc. Vai ser horrível. Depois da sucção, o plasma entra. E quando ele entrar, o que vai acontecer com essas pessoas que subiram, que foram arrebatadas, né, entre aspas, vamos dizer assim, vai pulverizar todo mundo, certo? Vai pulverizar tudo isso. Ok. O que sabemos sobre despressurização? Bom, como vocês estão vendo na tela, isso é uma cabine de avião. O pessoal fez um experimento, né, com ela, e ela vai sofrer despressurização. Vocês estão vendo que ela está normal. Depois a neblina aumenta, e ela aumenta, e ela aumenta. Na despressurização, a pressão cai, provocando a expansão do ar remanescente e a redução da temperatura. O ar, ele tem vapor de água lá, ele tem água também, e é encontrado normalmente no ar, né? E se a temperatura cair abaixo do ponto de orvalho, o qual varia dependendo da pressão e da umidade, o vapor de água condensa, produzindo a neblina. Na despressurização, né? Se acontecer essa despressurização, se esse modelo estiver correto, e a pressão reduzir dentro do domo, o que nós vamos observar é uma neblina bem densa no mundo inteiro, inclusive. Aqui está o relato de uma mulher, e aqui ela conta o que aconteceu com o marido dela num voo, no dia 27 de maio de 2018, tá? No voo 520. E ela diz aqui que o marido dela estava voando de Nova Orleans até Houston, até que aconteceu despressurização e queda na quantidade de oxigênio local. E ela diz também que foi bem ruim para os ouvidos e que a queda foi tão grande que ficou difícil de respirar
Não vou ler tudo, tá? Mas vou ler só as partes mais relevantes. E ela diz também que a garganta parecia que ia fechar e que ele não conseguia escutar ele mesmo. E não estava escutando uma pessoa a um pé de distância dele, tá? Um pé 30 centímetros. Aí ela diz também que houve um tipo de silêncio. E então a cabine, né, foi preenchida. Ela se encheu com uma smoke, uma fog, uma neblina, certo? E ela diz aqui também que todo mundo pensou que o avião estava pegando fogo, basicamente. Então, o que aconteceu com a despressurização do avião, segundo o que a moça diz aqui, é a mesma coisa que vai acontecer com a despressurização da Terra. Esse relato aqui, ele é similar a tantos outros relatos, tá? Mas eu escolhi esse especificamente. E quando parte da atmosfera sair nesse modelo, a pressão atmosférica vai cair e nós não vamos conseguir ouvir nós mesmos. E vai acontecer, segundo o que essa moça diz aqui, um tipo de silêncio. É exatamente isso que a gente vai presenciar. Um silêncio praticamente no mundo inteiro. A gente não vai conseguir escutar a nós mesmos. Vamos pegar Apocalipse novamente, versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, quando a gente tem esse silêncio aqui, provavelmente é quando aconteceu o pico da pressão atmosférica, quando a pressão reduzir. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Até aí ok, certo? O versículo 7 diz: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Como eu falei, esse fogo misturado com sangue provavelmente é das vítimas que subirem, que sofrerem a sucção, e o plasma, como ele vai descer, ele vai pulverizar tudo isso. Então, resumindo, quando abrir o sétimo selo, vai começar a sair a atmosfera da Terra rapidamente durante 30 minutos. Vai ter a queda durante os 30 minutos e não vamos conseguir escutar nada por causa da queda de pressão. E ela disse, e a moça lá, como eu li no relato para vocês da moça, ela disse que havia uma neblina. É bem parecido com o que acontece com uma cabine de avião quando está sofrendo uma despressurização, certo? Então, vocês entenderam aqui a mensagem de Apocalipse, certo? Pergunta: a atmosfera pode ficar vazia ou entra outra coisa no lugar para substituir parte dos gases perdidos? Essa é uma ótima pergunta e a gente vai responder agora. A despressurização irá produzir um alívio de pressão sobre a superfície da Terra, desencadeando erupções vulcânicas, terremotos e liquefação do solo, que vai também liberar a pressão nas rochas, né? E eu espero que ninguém aqui more perto de um vulcão, nem numa situação normal, tá? Nem quando, não for acontecer um apocalipse também. Não recomendo ninguém morar perto de um vulcão. Mas enfim, a qualidade dos gases dos vulcões variam de região para região do mundo, porém, de forma geral, o que podemos esperar são alguns gases tóxicos, basicamente. A maior parte dos gases de um vulcão são inofensivos, sendo compostos principalmente por água, cerca de 30 a 90%, dióxido de carbono, cerca de 5 a 40%, e porém, também são produzidos gases venenosos, como dióxido de enxofre, ácido clorídrico, ácido fluorídrico e ácido sulfórico também, né? Então quer dizer que a pressão atmosférica vai cair? Vai. Vai ter menos oxigênio? Vai. Vai ficar mais difícil de respirar? Vai, com certeza. É o momento de entrar em pânico e ficar gritando como louco? Não, porque se você fizer isso, você tá ferrado, certo? Porque vai faltar oxigênio. Muitas pessoas vão morrer? Olha, muitos podem ficar desacordados ou gerar uma inconsciência em alguns, depende da pessoa. Mas enfim, o que podemos esperar na prática neste cenário? Primeiro, redução inicial da temperatura, produção de uma névoa, uma grande neblina, sangramento de nariz, dificuldade de respirar, aumento da frequência cardíaca, falta de apetite, dor de cabeça, náusea, vômitos e, claro, aumento da temperatura devido ao plasma, porque o plasma ele também vai cair, ele vai atingir as cidades, as florestas, regiões costeiras, com temperaturas locais chegando a 70 graus Celsius e até com ebulição de lagos, porque a pressão vai reduzir e se a temperatura aumentar é capaz que a gente veja lagos borbulhando. Não tenha nada de metal em casa e nem fique perto de nada de metal na hora, porque metal atrai plasma, tudo que é de metal vai atrair plasma. Então não é muito positivo, tá? Não recomendo a ninguém.
Bom, como eu falei, esse modelo pode ou não representar a realidade, mas, por via das dúvidas, né? Por prudência, vou dar algumas dicas como podemos nos preparar. Começando pelo ponto mais principal, que é a alimentação. Bom, então, é bom uma dieta suplementar com ferro, o qual é um mineral fundamental para a produção de hemoglobina. A hemoglobina é uma substância que tem no nosso sangue que nos ajuda a transportar oxigênio para o sangue, para as correntes sanguíneas com mais eficiência, incluindo fígado de vaca ou galinha ou boi, folhas verdes escuras como mostarda, couve e principalmente feijão, que é rico em ferro. E é bom tomar um suco de laranja natural, que é rico em vitamina C, a qual é importante também para a absorção do ferro dos alimentos. E isso é fundamental mesmo. Para os fumantes eu indico parar de fumar, e você que é meio sedentário, eu indico você se exercitar mais, certo? É bom a gente entrar em forma e se preparar para esse momento. Bom, então, galera, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência. Hoje a gente encerra essa série e depois desse vídeo volta ao normal aqui no canal, ok? Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.